Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um capítulo, capítulo 8 de Atos, né? Nós vemos ali o final do Estevão acabava de morrer, né? E a Bíblia relata que Paulo, né? Ele consentiu, né? Provavelmente, por ser membro do Sinédrio, Paulo consentiu com o seu voto, né? Através do seu próprio voto. E a partir dali se tornou um grande perseguidor da igreja, né? Relatado aí em Romanos, relatado em Gálatas, relatado em 1 Timóteo, Filipenses 3:6, né? Nós vemos Paulo sempre fazendo uma referência a respeito da maneira, o zelo que ele tinha pelo judaísmo tradicional, né? Pelo entendimento que ele tinha equivocado e de alguma forma achava que servia a Deus dessa forma. E nos tempos de hoje não são diferentes. Muitas pessoas acham que servem a Deus e têm zelo, mas da sua própria maneira, sem muitas vezes compreender as coisas mais importantes, né? Bom, o mais interessante é que quanto mais as pessoas perseguem, mais a coisa costuma dar certo, né? E o que acontece? A perseguição dos crentes em Jerusalém provocou-lhe, de certa forma, apesar de ser considerado como um desastre, né, Deus transformou em bênção, porque a partir dali começou a ser anunciado as boas novas do Evangelho, né, começando de Samaria e pelas regiões, né, porque os cristãos, aonde quer que vão, independente da situação, eles vão falar de Jesus, né. E aí a gente pode lembrar lá de José, né, Gênesis 50:20, né? Vocês intentaram mal para mim, mas Deus intentou bem, né? Então Deus sempre fala, especialista em pegar decisões ruins e transformar em bênçãos lá na frente, né? Sem tirar a justiça e sem tirar as consequências dos atos. Bom, e nós vamos ouvir falar de Filipe. Filipe não é Filipe o apóstolo, tá? Aqui está se falando de Filipe, o diácono, citado lá em Atos, no capítulo 6, versículo 5, tá? Que é um judeu de fala grega, né? É ele que é tratado aqui como evangelista, tá? Até porque a própria palavra diz que, tirando ali os apóstolos, os demais saíram de Jerusalém, né? Então os apóstolos permaneceram em Jerusalém, tá? E ele vai chegando no seu caminho e ele encontra Simão, né? Simão era um mago, um mágico que era considerado poder de Deus, né? Chamado de o grande poder, tá? Então, assim, Simão pode ter sido um mágico, né? Gostava ali de mostrar os seus truques, seus poderes, né? Para controlar as pessoas, né? Esse era um fator primordial. Simão tinha esse objetivo de controlar pessoas, né? Mas ele também pode ter sido líder de uma seita gnóstica judaica, tá? O gnosticismo também era um dos ramos do judaísmo, e eles assim, postulavam normalmente, né, colocavam em hierarquia diversas entidades espirituais, né? E essas autoridades espirituais eram colocadas uma a uma até que você chegava a Deus. Então, para chegar a Deus, você tinha que passar por algumas etapas, alguns níveis, né? É mais ou menos assim, grosso modo falando, como é hoje a religião católica no que diz respeito ao santo, né? Você vai para o santo pedir a Deus, né? Assim, grossamente falando, só para que você possa entender, tá? Então, assim, os líderes dessa religião, do gnosticismo, às vezes eles indicavam práticas ascéticas e, inclusive, orgias, né? Como meio de você alcançar um nível espiritual mais elevado, alcançar um nível maior dentro dessa hierarquia, né? Então, o grande poder, ele pode ter sido um desses níveis desse sistema gnóstico, tá? Doutrinário, e eles podem sim ter entrado em contato com o sobrenatural. Os poderes que ele mostrava, o grande poder, né? Pode ter sido sim em contato com o sobrenatural, tá? Mas automaticamente com demônios e não com Deus, tá? O que é uma idolatria muito grande. Mas esse mago, de alguma forma, ele creu e foi batizado.
né? Ele pode ter crido apenas por termos intelectuais. Ele compreendeu a mensagem, aceitou a mensagem, mas não nasceu de novo, necessariamente, né? Ou ele pode ter sido, sim, uma salvação genuína, uma busca na salvação genuína, mas ainda tinha um caráter comprometido, um homem ainda carnal, né? Não tinha renunciado ainda aos padrões de comportamento mundanos, né? Pecaminosos. Então, assim, esse é o julgamento que cabe a Deus fazer, né? Não a nós. A gente apenas faz suposições. E aí, Pedro vai chamar a atenção dele ali e ele vai se arrepender, né? A gente não sabe também se foi um arrependimento genuíno, né? Ou se foi só mais uma forma de tentar enganar, de ser hipócrita, tá? Mas esse julgamento também cabe a Deus. Bom, aí Filipe vai ser chamado a descer na estrada, né, que desce de Jerusalém para Gaza, né? Hoje é uma via pública da Jerusalém moderna, tá? É uma estrada que seguia em direção ao mar, tá? Em direção à cidade de Manahat, tá? Você tem relato dela lá em 1 Crônicas 8:6, e em direção também ali ao Vale dos Refaíns, né? Onde 1 Crônicas 14:8 relata ali a vitória na verdade, o acampamento dos filisteus, né? Antes de serem derrotados por Davi, tá? Isso torna algo bem que a gente pode pensar, né? Como é uma estrada que corta para o mar, possivelmente o etíope foi batizado no mar, tá? É bem possível, pode, é claro, ter tido algum riacho no caminho, alguma coisa, alguma lagoa, algum poçamento de água, de chuva, algum oásis, pode ter sido, tá? Mas por se tratar de uma estrada que vai para o mar, existe uma grande possibilidade que ele tenha sido batizado no mar, tá? Bom, e aí esse etíope, né, no grego, o termo, se a gente for traduzir literalmente, é rosto queimado, tá? É uma forma de enfatizar que ele era negro, né? E vinha ali da região da Etiópia e era um eunuco, né? Possivelmente teve seus órgãos sexuais castrados, tá? Muito comum que isso acontecesse, tá? Nós temos o exemplo do Cuxita ali, né, em Jeremias 38:7, mas o termo também pode se referir a um oficial de posto elevado, tá? Isso vai colocar algo em dúvida para a gente, porque se você for levar em consideração Deuteronômio 23, você vai perceber que esse tipo de pessoa não podia entrar no templo, né? Os castrados não podiam entrar no templo. Então, de duas uma, ou ele era muito piedoso e foi a Jerusalém mesmo sabendo que não ia poder adorar no templo, mas foi até ali para adorar mais próximo do templo, ou ele não era castrado realmente, tá? E aí ele poderia sim entrar no templo, tá? Ele era um judeu, tá? Ou um prosélito, e ele era servo da rainha Candace, tá? Ou Candac no original, que na verdade não é o nome da rainha, tá? É um título que define como rainha-mãe, né? É como Faraó, né? Faraó não é um nome, Faraó é um título, César é um título, tá? E há uma lenda no meio dos etíopes, né? Que a sua genealogia vem de Salomão, né? Dos filhos de Salomão com a rainha de Sabá, né? Seria Menelik I, o nome desse filho, né? 3.000 anos atrás, mais ou menos, né? E essa dinastia foi até o rei Haile Selassie, né? Que em 1974, pouco tempo, foi deposto, tá? Os judeus etíopes se chamam de Beta Israel. Beta Israel significa como se fosse Betel mesmo, né? Casa de Israel. Mas também são conhecidos como Falachás ou Falahás, né? Que, se você levar em consideração o aramaico, significa exilados, né? Então eles se consideram aí, tá? É uma lenda, não há nada 100% definido a respeito disso, né?
Mas as crônicas etíopes, você vai ver os textos históricos das crônicas etíopes, né, mostra que o judaísmo era bem disseminado, tá? Antes da dinastia de Ashum, né, que foi onde começou a se ter uma conversão em massa para o cristianismo, tá? Bom, então ele tinha ido ali, o etíope tinha ido a Jerusalém para adorar, né? Nós não sabemos se ele era judeu ou se ele era prosélito, né? Sabemos que ele tinha ancestrais, sabíamos que a forma de cultuar era diferente também, provavelmente, porque os samaritanos que estavam mais próximos tinham sua forma de adorar, os judeus sua forma de adorar, provavelmente o tipo também tinha, tá? Já falei que ele, possivelmente, se fosse eunuco, não poderia entrar, né? Deuteronômio 23:1. E ele vinha lendo o profeta Isaías, né? Então Deus coloca esse homem para ler, uma das principais profecias messiânicas que existe, né? Que vão apontar ali para Jesus. E o mais interessante, a gente vê o poder que esse homem tinha só pelo fato de ele ter um rolo, cara. Só pelo fato de ele ter um rolo da Torá, o perdão dos profetas, né? Já mostra que ele não era qualquer pessoa. Porque não era qualquer pessoa que tinha, gente, inscrições da palavra, não. Isso aí era algo um pouco restrito, até pela educação das pessoas que tinham mais dificuldade de ler. Não era como o dia de hoje, que você tem livro com facilidade, não. Tá? E aí, Felipe pergunta, né, você entendeu o que você está lendo? Né? E essa pergunta serve para o dia de hoje. Será que você está entendendo aquilo que você está lendo? Né? Até os dias de hoje a gente está batendo cabeça, né? Eu, por exemplo, depois que conheci o judaísmo, depois que conheci o Jesus, eu consigo enxergar Jesus em várias etapas da Bíblia. Lá no Velho Testamento, lá no comecinho, a gente consegue enxergar Jesus. Mas tem passagens que eu deveria enxergar e não devo enxergar, né? Com certeza tem alguma passagem que a gente não enxerga. Então, se a gente não tiver a presença do Espírito Santo e nos momentos certos, quando estamos preparados para receber revelação, às vezes é complicado, tá? Bom, ele vai explicar ali, né, todo o texto, evangelizando, como um bom evangelista que Felipe era, né? Algo interessante é que, versículo 33 diz assim, né, quem pode falar a respeito dos seus descendentes, né? E, mais uma vez, eu enfatizo, quando tem uma citação bíblica no texto, ele não está se referindo só àquele versículo, está se referindo a todo o texto, né? E aí Jesus deixou muitos filhos espirituais. E se você dá sequência lá em Isaías 53:11, você vai ver, ele verá a sua descendência, né? Ele verá a sua descendência. Então, falamos do texto todo e não simplesmente de um pedacinho, tá? Então, com toda a sabedoria ali, o evangelista Filipe vai comunicar ali as boas novas, o evangelho para aquele eunuco a partir do ponto que o seu ouvinte apontou. Então, às vezes, gente, quando a gente vai falar de Jesus, a gente pega um assunto que não tem nada a ver e a gente vai construindo, até nos ser dada a oportunidade de falar de Jesus, e a gente entra no assunto e fala de Jesus, né? Bom, ele é batizado, né? Isso é a ordem, né, de Jesus, né? Isso é mandamento, né? E aí, depois que é batizado, o Espírito do Senhor vai arrebatar Filipe, né? Isso aí, obviamente, miraculosamente, né? E ele vai aparecer na cidade de Ashdod, né? Que hoje é uma das 3 cidades portuárias ali em Israel, né? Junto com Haifa e com Eliat, tá? Fica próximo ali, relativamente próximo, 40 quilômetros de Tel Aviv, tá? Bom, Filipe vai chegar nessa cidade, né? Vai sair rodando, pregando o evangelho até ele chegar em Cesareia. Cesareia fica mais ou menos 64 quilômetros do norte de Tel Aviv, tá? E lá ele vai se casar e vai fixar moradia. Atos 21 vai nos falar isso, versículo 8 e 9, né? Então, Filipe vai fazer sua residência ali, tá? Cesareia é uma cidade antiga, tá? Foi reconstruída, na verdade, por Herodes o Grande, né? Se tornou capital dos procuradores romanos e houve muita desordem e violência entre judeus e romanos. Isso vai culminar justamente lá no conflito de 66 depois de Cristo, né?
Lá nessa cidade foi descoberta, né, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, né? Não sei se houve outras descobertas com o nome de Pôncio Pilatos, mas ali foi a primeira descoberta, né? Então até ali Pôncio Pilatos era só uma citação bíblica, né? E aí a história vai nos mostrando isso. Havia, claro, obviamente documentos históricos, né? Mas nós temos uma prova física, né? Da presença desse personagem bíblico, Pôncio Pilatos. Bom, e o mais bacana, né, é que hoje o anfiteatro, né, que foi construído por Herodes, é usado para concertos nessa cidade, né, ainda hoje. Amém, queridos? Eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Shalom.